Olá, bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando mais um dia com as bênçãos do nosso Deus e Pai e que sejamos gratos imensamente a Ele pela oportunidade que Ele nos dá novamente no dia de hoje, que é a oportunidade de recomeçar. Bem, eu espero que você esteja bem e que você esteja muito feliz. Mas se você está triste, se algo está te perturbando, tirando a sua alegria, se por acaso existem aí lágrimas que insistem em cair, eu gostaria que você prestasse muita atenção na mensagem de hoje. E para começar, eu gostaria de ler um texto na Bíblia. É a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. O texto diz assim: Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade imerecida, que os chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, Ele os fará fortes, Ele os porá sobre firmes alicerces. Bem, esse texto deixou claro que o que para nós é sofrimento, Deus considera um treinamento. Veja só. Mas talvez você esteja passando por momentos bem complicados e talvez considere suas angústias e sofrimentos como algo doloroso demais para ser considerado como um treinamento. Talvez até já se perguntou por que Deus permite que você passe por tudo isso. Bem, eu quero te falar duas coisas. A primeira está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A parte B do versículo diz assim: Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que possam suportar. Bem, conforme lemos aqui, se Deus permite seu sofrimento, é porque Ele sabe que você é capaz de aguentar. É por isso que Ele considera a sua dor como um treinamento. Saiba que não é Deus que causa a sua dor, Ele permite, e essa dor vai refinar você, fazer de você uma pessoa melhor. Talvez hoje você não consiga ver nada além da dor, eu sei como é. Mas a gente vê as coisas de um ângulo muito diferente. A nossa visão é muito inferior à de Deus. Deus consegue ver toda a situação, Ele vê o quadro geral de tudo, em todos os aspectos. Mas a nossa visão é muito pequena. Então, confie nele. Ele sabe até onde você suporta. Talvez você peça em oração para que Ele te dê algo agora ou te livre de algo nesse momento, mas Ele sabe o jeito e a hora certa de fazer as coisas. Para que você entenda melhor isso, eu vou ilustrar da seguinte forma. Você está num estádio de futebol, na parte de cima da arquibancada. Um jogador recebe a bola e lá de cima você vê um outro jogador livre logo à frente, e com a sua visão, você sabe qual é o passe certo que ele deve fazer. Mas o jogador passa a bola para outro e perde a chance de fazer o gol. Por quê? Bem, é simples, porque onde ele está, ele não tem a visão que você tem lá de cima. Ele não consegue ver todos os jogadores assim como você. Você está em cima, você está num degrau superior. Você consegue ter a visão do campo todo, ele não. A visão dele é restrita. Mas a sua visão lá de cima, a sua visão é ampla. Você entende o que eu quero dizer, querido? Deus, Ele vê toda a situação. Ele sabe o momento e o jeito certo de fazer as coisas. E nós, muitas vezes, reclamamos porque a nossa visão também é restrita. Então, confie em Deus. Se você está passando momentos difíceis, ore
e deixe nas mãos dele. Deixe que ele complete o treinamento conforme lemos em 1 Pedro 5,10. Mas se você sentir que as suas forças estão se acabando, não precisa se preocupar. Em Isaías 41,10 diz que ele vai te segurar com a sua mão direita. Em Salmo 55,22 diz que ele vai te sustentar se você lançar seus fardos para ele. Bem, agora eu vou ler para você um versículo que eu considero um dos mais consoladores da Bíblia. Pelo menos para mim é um dos mais consoladores. É o Salmo 30, verso 5. O texto diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Meu querido, em breve, muito em breve mesmo, esse momento difícil pelo qual você está passando vai virar passado e você ainda vai rir muito de tudo isso. Diga o que você vai rir, porque a sua dor se transformará em alegria. A humilhação que passa hoje se transformará em honra. As afrontas, as ofensas, mágoas que te causaram ou te causam hoje serão aprendizados. As perdas inesperadas se transformarão em valores e todo o mal que você está sofrendo se transformará em bem. Você vai se lembrar do quanto já se cansou por esse mundo afora e de quantas vezes que a sua fé foi mais forte que as circunstâncias. E quando tudo passar, e vai passar, você vai entender o porquê Deus permitiu que você enfrentasse isso tudo. E através de cada realização sua, você entenderá o porquê que Deus te distanciou de algumas pessoas, o porquê que algumas portas se fecharam e verá o quanto você cresceu e aprendeu dentro desses processos, muitas vezes dolorosos e demorados. Quando você está lá no estádio, na arquibancada, e vê o passe perfeito que o jogador deveria fazer, você grita, faz sinal, mas o jogador está com a sua atenção total na bola. Ele está totalmente envolvido no jogo. Ele não consegue ouvir ninguém falando com ele. E na sua visão restrita, ele deixa de fazer o passe perfeito que levaria ao gol. Depois, em sua casa, ele vê a gravação do jogo e vê a jogada que perdeu. Assim também é com a gente, querido. Nós estamos tão envolvidos em nossas dores que não ouvimos a Deus. E depois que a dor passa, você começa a rever a situação e compreender os sinais que tantas vezes Ele emitiu para você através de alguns detalhes, através de coisas, através de pessoas que Ele usou para te aconselhar. Mas por estar tão envolvido nos seus problemas, na sua dor, você não ouviu, não prestou atenção. Por sentir demais e observar menos, muitas vezes a gente ignora os sinais que Deus tenta emitir para a gente. Mas, como eu disse, tudo passa. E ao passar, você vai agradecer muito a Deus por cada situação. E aí sim, você vai compreender o texto que lemos de 1 Pedro 5,10. Verá que o que hoje é para você luta, perda, dor e sofrimento, para Deus é só um treinamento, uma preparação. Então, meu querido irmão, irmã, meu amigo, você que vem enfrentando muitas dores, tenha certeza que Deus está cuidando de você. Você está num treinamento para receber o que há de melhor, segundo a vontade dEle, para a tua vida. Que Deus te abençoe.